Olá, aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição vamos falar sobre descentralização das atividades do Ministério Público e a prevenção da gravidez e orientação sobre saúde sexual na adolescência. Eu sou Marité Kogo e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. O Ministério Público está retomando o atendimento presencial junto ao público. Entre as novidades está a descentralização das atividades, principalmente em locais de grande circulação de pessoas. Confira as novidades. Esse é um outro projeto que está dentro do plano de retomada dos atendimentos presenciais da Defensoria Pública. Um projeto que visa expandir o atendimento da Defensoria Pública, descentralizando as nossas atividades que estão arraigadas nos prédios do centro da cidade, aqui em Campo Grande. Então, nós inauguramos um atendimento na Rede Fácil, em parceria com o Estado de Mato Grosso do Sul, na sede General Osório, e inauguramos também a sede no Guaicurus, para que a população tenha um acesso descentralizado nos bairros, em local de grande circulação de pessoas, que são próximos aos terminais de ônibus. Então, isso facilita o acesso, porque a pessoa está ali se deslocando para trabalhar. Então, isso ajuda, ela não precisa perder e sair da sua rota de trabalho ou rota de estudo para acessar o serviço da Defensoria Pública. E temos projetos também de expandir essa rede de atendimento no Fácil, agora em 2022, também chegando no bairro Aero Rancho. Muito bom. E são pontos, assim, estratégicos. Houve algum estudo, doutora, assim, não, vamos colocar a Defensoria dentro do Fácil? Foi um trabalho em parceria, obviamente, com o Estado de Mato Grosso do Sul, com a Secretaria de Administração. Foi um convite feito, a Defensoria prontamente aceitou esse convite, porque a Defensoria compreende que ela tem que estar próxima da população. Sim. E quando a gente fala de rede fácil, ela está localizada sempre em pontos de grande circulação de pessoas. Sim, em frente aos terminais de ônibus, isso. E isso é muito importante, porque as pessoas estão ali fácil, passando e resolvem os problemas. E contam com outros serviços públicos. Sim. Ela vai, por exemplo, para resolver um serviço de água ou de energia, e ela tem ali à sua disposição a Defensoria Pública também para orientá-la e fazer um atendimento próximo, sem sair, né, com deslocamento maior. Isso mesmo. E assim, só para quem está assistindo saber, como que é? Chega lá, vai fazer o pedido de agendamento, como funciona? Ótimo. Dentro desse projeto de retomada, os fáceis também serão polos de uma modernização da Defensoria Pública. Além de nós atendermos a população ali, agendando o serviço para as unidades, também contamos com cabines de atendimento virtual. Então, por exemplo, aquela pessoa que é excluída digitalmente, ela não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à internet, ela pode marcar um dia e hora ali para acompanhar a audiência judicial. Os processos judiciais hoje estão acontecendo com audiências virtuais. E muitas vezes a população não tem como nem se deslocar para participar presencialmente e nem tem recurso tecnológico para acompanhar da sua casa. E a Defensoria Pública, nos fáceis, tem essa sala, tem essa cabine de atendimento virtual, ele pode receber e participar das audiências judiciais e mais do que isso, ela pode receber o atendimento do defensor público através dessas cabines. Então é muito interessante porque eu não preciso mais sair da minha casa e ir até o centro da cidade e nem preciso perder muito tempo. Ali mesmo eu já resolvo o meu problema, entrego os documentos para digitalizar, porque todo o processo judicial ele depende de documentos a serem apresentados para defensor ou defensor público. Então eu não preciso mais na sede apresentar esses documentos. Basta ir na Rede Fácil e entregar os documentos para os servidores que nós temos na Rede Fácil e eles vão digitalizar esses documentos encaminhando virtualmente aos defensores para promover a devida ação ou defesa daquela cidadã ou daquele cidadão que procura o seu direito. E falando em pedido de cidadã e cidadão, a área da saúde ela traz pedidos que são reflexo do pós-pandemia, não é mesmo? Por exemplo, a oxigenoterapia dos sobreviventes da Covid-19. Fala um pouco pra gente. Esse é um tema muito sensível e muito caro para a Defensoria Pública, saúde em geral, né? Tanto do ponto de vista privado, quanto do ponto de vista público, a Defensoria Pública atende. É importante frisar isso, a Defensoria Pública não atende só os usuários do SUS. Nós atendemos também aqueles consumidores e consumidoras que têm plano de saúde. Então, nós podemos defender os interesses dessas pessoas todas. E na área de saúde pública do SUS, é importante. A pandemia trouxe um movimento diferenciado para a Defensoria Pública.
nós tivemos um momento abrupto de internações em todo o país, não só em Mato Grosso do Sul, não só em Campo Grande, mas tivemos também uma redução daquelas demandas eletivas, que são procedimentos não urgentes, que acabaram cedendo lugar para as urgências de internações, UTIs, vagas hospitalares, em geral. E a oxigenoterapia era uma demanda que a Defensoria Pública há muito tempo estava galgando, estava buscando para melhor atender a população. E através do diálogo com o poder público, a Defensoria Pública conseguiu alcançar um êxito para que a população seja atendida de forma digna nesse serviço tão importante, porque ele trata de pessoas que têm doenças pulmonares graves, que não conseguem respirar apenas com o oxigênio natural que nós temos no nosso ambiente. Então, elas precisam dessa dose extra para a sua sobrevivência. E com o acordo da Defensoria Pública, nós conseguimos atingir esse fim e hoje está regularizada essa situação de oxigenoterapia no município de Campo Grande. E não só isso, nós tivemos um incremento de demanda na área de saúde relevante, que é a retomada, por exemplo, de acesso à medicação, que isso no período pandêmico, muitas vezes motivado pelo medo das pessoas de saírem de casa para buscar seu direito, hoje isso foi retomado. Então, incrementou-se muito o volume de demanda relacionada à medicação e alguns tratamentos não cirúrgicos. Tratamentos com consultas psicológicas, psiquiátricas, tudo isso a gente teve demanda incrementada em 2021. Outra informação muito importante é sobre o consumidor. Como que funciona a atuação da Defensoria na área bancária? Um outro tema muito pertinente e muito próximo da realidade da Defensoria Pública. Não só no período da pandemia, como antes, foi um tema muito importante e será nos próximos anos um tema muito importante. Eu falo isso por quê? Porque a Defensoria Pública, dentro da defesa do consumidor, atende aqueles consumidores bancários que tem busca e apreensão de veículos, esse é um tema muito recorrente na Defensoria Pública. Além disso, nós temos as revisões de contratos bancários. Ainda existem muitas abusividades para com os consumidores, principalmente aquelas pessoas que são hipervulneráveis, o grupo de idosos, pessoas com deficiência, o analfabeto funcional, é importante frisar isso, a população brasileira, além do analfabeto de fato, nós temos o analfabeto funcional. E ele é uma grande vítima desses golpes, dessas empreitadas bancárias que violam direitos. E na Defensoria Pública, ao longo dos últimos anos, nós experimentamos um aumento muito grande de demanda. E na pandemia, isso se avolumou ainda mais. Por quê? Porque no período pandêmico, as pessoas perderam o emprego, necessitaram de crédito, tiveram que recorrer às instituições financeiras e, com isso, acabaram aumentando o índice de endividamento dessas pessoas. E isso acaba complicando a vida de cada um deles. Só que por trás de cada endividamento, nós temos ali também abusividades bancárias. E a Defensoria Pública, dioturnamente, faz essa fiscalização, esse trabalho. Um exemplo muito grande no período da pandemia foi a campanha de prorrogação de dívidas. A Defensoria Pública, em parceria com o Ministério Público, fez uma ação coletiva para combater a publicidade enganosa das instituições financeiras de que elas iriam prorrogar empréstimos sem a cobrança de encargos. E acabou induzindo muitos consumidores a erro e acabaram lesando, e essa ação foi parar no Judiciário com um liminar deferida aos assistidos da Defensoria Pública e do Ministério Público. Esse é um tema muito sensível, muito caro e que cada vez mais vai crescer, porque o crédito, ele se avoluma cada vez mais, o brasileiro, infelizmente, ele carece de educação financeira, esse é um ponto fundamental que a Defensoria Pública tem um papel fundamental, então ele não é educado financeiramente para a economia de mercado, a economia de consumo sustentável, então ele se endivida desordenadamente. Então ele depende da Defensoria Pública para se organizar nessa área bancária. Infelizmente, vamos ter isso nos próximos anos, porque vai um processo muito longo de educação financeira que a Defensoria Pública cada vez mais busca contribuir com ele. Entendi. Bom, falamos em banco, superendividamento. Quem é o superendividado? Qual que é a característica de uma pessoa superendividada, de um assistido, de uma assistida? Esse é um tema da moda que eu falo para a Defensoria Pública, porque nós tivemos uma atualização do Código de Defesa do Consumidor em 2021. A partir de julho de 2021, ele passou a contar com a chamada prevenção e tratamento ao superendividado. Então, a Defensoria Pública, como uma instituição integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ela tem o dever legal de promover a defesa dessas pessoas, que são pessoas naturais, não se aplica a pessoas jurídicas, embora pessoas jurídicas possam ser consumidoras.
Essas pessoas naturais passaram a receber uma tutela do poder público para controlar as suas finanças. São pessoas que, de boa fé, é importante frisar isso, o papel da Defensoria Pública não é estimular o consumo e o mal pagador. Pelo contrário, nós queremos tratar as pessoas de boa fé que contraem dívidas, seja por um acidente da vida, como exemplo, a morte de um ente querido, como aconteceu muito na pandemia, um problema de saúde grave, um desemprego ou até mesmo um divórcio. Ele contribui para o endividamento da pessoa e ao ponto dela se tornar uma super endividada, que é aquela pessoa de boa fé que acabou contraindo dívidas que hoje não consegue pagar sem preservar o seu mínimo existencial. Esse é um ponto fundamental. O endividado não é aquela pessoa que está com dívidas ali na zona cinzenta, que a gente chama, uma zona difícil, ele tem dívidas, mas consegue pagar. O endividado é aquela pessoa que não consegue pagar as dívidas sem prejudicar a sua subsistência. Então, a moradia, a alimentação, a educação, a alimentação. Então, essas pessoas recebem da Defensoria Pública o tratamento do superendividado. E um tratamento não só judicial, mas extrajudicial. E esse é um dos projetos da Defensoria Pública para este ano de 2022, implementar um tratamento multidisciplinar. Nós objetivamos trazer um economista, um assistente social para conscientizar essas pessoas. O atendimento da Defensoria Pública não é só jurídico. Nós temos essa missão muito maior. Nós temos que educar a população a saber a se autotutelar. E através do educador financeiro, nós conseguimos ajudar essa pessoa superendividada a sair dessa situação de endividamento, conseguindo a retomar a sua vida naturalmente. Que legal! Isso seria um projeto? Isso é um projeto que nós temos para o núcleo de superendividamento para tratar na Defensoria Pública do Consumidor. Que legal, para realmente educar esse assistido, né, a lidar com essa dívida. Bom, falando ainda em superendividamento, vamos falar do setor imobiliário, que subiu os casos de despejos. Explica para a gente. Esse outro setor, que é o imobiliário, ele divide em várias ramificações. O primeiro ponto, como você colocou, Daniele, é a área de despejo. Em decorrência da crise econômica, do superendividamento que está conectado, essas pessoas acabaram não conseguindo adimplir, pagar o aluguel mensal seu. Então, eles tiveram que bater as portas da Defensoria Pública para se proteger das ações de despejo dos locadores. A nossa demanda de locação, de despejo, é muito das pessoas que não conseguem pagar o seu aluguel. Aquele aluguel que é barato, mas é barato para uma população de classe média. Para aquela população que é assistida da Defensoria Pública, é um valor substancial e ela não consegue pagar. E aí ela não tem nem para onde ir. E a Defensoria Pública adotou e tem adotado todas as medidas jurídicas para que aquelas pessoas, pelo menos nesse período de pandemia, não sejam desapossadas. Só que aqui é uma situação muito tênue. Do mesmo modo que nós temos essas pessoas que querem ficar no imóvel porque não tem onde morar, nós temos aquela pessoa também que aluga a edícula do fundo da sua casa para pagar a sua comida. Então, a Defensoria Pública tem uma missão muito sensível nessa área imobiliária que a gente fala. Nós temos que dosar muito bem, né, o nosso facão de atuação para que o corte ele seja justo e proporcional para ambos os lados. Por isso que a Defensoria Pública preza muito pela conciliação, pela solução extrajudicial dos litígios. Isso é muito importante. E o Núcleo de Defesa do Consumidor tem 2 câmaras vocacionadas para fazer a solução extrajudicial. Nós não precisamos levar a demanda ao judiciário. Nós temos um índice aproximado de 30% de solução amigável ali na própria Defensoria Pública. E ela já sai com um título executivo. Ela não precisa entrar no judiciário. E ela resolve o seu problema na própria instituição. Isso é muito importante. E um outro segmento que também apertou muito durante a pandemia e vai continuar apertando em decorrência da crise econômica brasileira é a área de contratos de compra e venda de imóvel. E o reajuste de aluguel. Nós tivemos um descolamento econômico do índice de IGPM e outros índices também, como o INCC. Em decorrência disso, todos os contratos que são reajustados com esses índices econômicos, eles tiveram um incremento assustador. O IGPM, por exemplo, alcançou a quase 37% em um período de um ano. Então, um contrato que a pessoa pagava R$1.000, ela teve um incremento de 30% a 37%, dependendo da data de aniversário, quando o salário mínimo não sobe na mesma velocidade. Então, a Defensoria Pública entra nesse cenário para, primeiro, buscar a solução extrajudicial, negociar com o credor para que se revise aquilo ali amigavelmente,
E caso não seja possível fazer isso, nós buscamos a revisão judicial desse contrato, para que aplique um índice econômico que seja razoável e proporcional para ambas as partes. Aqui nós temos que ponderar os dois lados da relação contratual, não só aquela pessoa que comprou, mas também o credor. Então, alcança-se um índice que seja razoável para ambos. Prevenção da gravidez e orientação sobre saúde sexual na adolescência. Esse foi o tema do programa Mulheres em Debate, que discutiu sobre políticas públicas e serviços prestados às jovens. Quando nós trabalhamos, nós orientamos, nós temos uma conversa franca, geralmente com especialistas, orientando esse adolescente, respondendo todas essas dúvidas e orientando da maneira correta os métodos contraceptivos, onde conseguir esses métodos, e também sobre os efeitos, sobre as consequências também de uma gravidez precoce em relação ao seu corpo, em relação ao seu projeto de vida, que aquele momento da adolescência é o momento de estar ainda estudando, que eles têm um projeto de vida, e levar a essa reflexão. Quando nós fazemos isso, geralmente, esse adolescente bem informado, ele pode até postergar esse início da vida sexual, ou se inicia, eles têm todo o conhecimento para não ocorrer uma gravidez indesejada. Então, é isso que a gente trabalha bastante, orienta sobre esse projeto de vida deles, essa reflexão quanto à vida própria deles e o autocuidado, né? Certo. E, Vanessa, agora como profissional da medicina, o corpo de uma adolescente é preparado para gerar uma vida? Pode existir sequelas numa gestação precoce, por exemplo? Boa tarde, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui junto desse programa e da Secretaria de Saúde, para que a gente possa falar sobre a importância desse tema. A adolescente, ela não tem preparo físico para as modificações que acontecem durante a gestação. E isso se reflete no maior número de trabalhos de parto prematuros, maior número de doença hipertensiva durante a gestação, maior número de infecções urinárias, abortos espontâneos. Então, o corpo da adolescente, ele ainda está terminando a formação do aparelho reprodutivo, o amadurecimento, para aí, então, após, principalmente, os 18 anos, que é uma marca mais definitiva em relação à maturidade reprodutiva, a mulher está pronta para engravidar. Certo. E Vera, agora falando sobre a atuação do Estado, existe algum protocolo, existe alguma atuação de vocês junto a essas famílias mais vulneráveis e que, de certa forma, podem trazer mais números aí de gestações na adolescência, até mesmo na pré-adolescência? A gente ouve alguns casos assim também. Então, existe o nosso trabalho junto aos municípios, né? Nosso papel de indutores de política. A gente não está na ponta direto com as adolescentes, mas a gente orienta os serviços para que tenham uma estrutura para atendimento do adolescente, um atendimento de forma a atender às suas especificidades, de preferência separado, ou atendimento individual quando necessário. Então, nos serviços de saúde, a atuação facilitar o acesso desse adolescente nos serviços, tanto para orientação quanto para aquisição dos métodos. Nós temos o programa de saúde na escola, que também, junto com os professores, nós orientamos também os adolescentes, as adolescentes, envolvendo o menino também, né, no processo de discussão da gravidez, porque às vezes é muito comum trabalhar a menina. Então, trazer o menino para essa discussão e, inclusive, para a responsabilidade, que a gravidez se faz a dois, não é responsabilidade só da menina. Então, trazer a essa discussão e essa responsabilidade, inclusive, as consequências que tem das gravidezes que acontece e não, por exemplo, o parceiro não está junto para apoiar, essa menina fica sozinha,
para de estudar. Então, aí vem todo um rol de consequências, né? E tanto para a mãe quanto para a criança. Então, trazer essa discussão, essa reflexão para eles, para que pensem bem antes de que venha a ocorrer a gravidez, no caso, não planejada, né? Então, o nosso trabalho é a atuação nos serviços para facilitar o acesso, a escola para as informações e o serviço para absorver essa demanda que venha a partir dos esclarecimentos. Não adianta oferecer o preservativo, chega no serviço, é barrado e não facilitado a disponibilização dos métodos, né? Doutora Vanessa, e qual que seria a primeira orientação, por exemplo, para um adolescente que pretende iniciar a vida sexual? Uso de camisinha, uso de anticoncepcional, existe uma idade adequada para isso? Nós sabemos que as gerações estão começando cada vez mais cedo a vida sexual e isso acaba interferindo também até nessa questão reprodutiva, meninas cada vez mais novas engravidando. E como é que a gente pode orientar esses jovens? Como é que vocês abordam esse tipo de tema? É uma conversa muito complicada, porque o adolescente, de uma forma geral, ele não planeja em relação, né? Ele não tem essa atitude adulta de fazer um planejamento. O que acontece é que, em meio à balada, em meio ao embalo do namoro, ele acaba tendo relação. Então, o que nós recomendamos é que, uma vez que a família perceba que essa adolescente ou esse adolescente estão começando a ter namoro, estão começando a ter o ficante, que já traga ele para a unidade de saúde, para a gente já começar a falar sobre métodos contraceptivos. O método contraceptivo de escolha para o adolescente hoje é o método contraceptivo de longa duração. Então, nós estamos numa campanha, o Estado abraçou muito bem essa ideia, que hoje a Sociedade de Pediatria e a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia estão carregando juntas, que é de que o primeiro método contraceptivo do adolescente seja um método de longa duração. O que eles são? São métodos que, em primeiro lugar, durem mais do que, no mínimo, 3 anos. Os métodos de curta duração são os que nós estamos acostumados e que são os que falham. Quais são? Pílula, injeção, anel, adesivo, esses todos, eles têm uma duração curta. Então, eles dependem do adolescente, do paciente, por ser usado, e a eficácia é dependente da disciplina. O que nós queremos é trazer para essa área um método de longa duração, que é aquele que não depende do adolescente, que não depende do paciente, ele é inserido no paciente, e esse método dura no mínimo 3 anos. Quais são as vantagens? Em primeiro lugar, que o adolescente, por ser adolescente, ele não é disciplinado, né? Então, não vai depender dele lembrar, não vai depender dele terminar o namoro e parar de usar, enfim. A segunda coisa, o nível de hormônio que tem nesses métodos é muito menor do que de uma pílula ou uma injeção, por exemplo. Que métodos são esses? É um implante que a gente coloca no braço, que dura 3 anos, que é o implante de etonogestrel, que é o Implanon, ou o DIU. Nós temos DIU hormonal, que dura 5 anos, e temos um DIU de cobre, que dura 10 anos. Que isso é outra coisa que nós estamos lutando muito para mudar essa ideia de que o DIU não pode ser usado em adolescente e em paciente que não teve filho. Pode e deve ser usado. O Implanon, se você não começou a ter vida sexual ainda, coloque o Implanon, ele dura 3 anos. Se você já começou a ter vida sexual, coloque o DIU, porque ele dura entre 5 e 10 anos. E não depende do paciente. Isso é o nosso foco maior dentro desse programa. Olha só, esclarecimentos aí sobre os métodos contraceptivos, esclarecimentos muito interessantes. E eu acredito, né, Vera, que o Estado deva disponibilizar alguns deles justamente para evitar essa gravidez tão precoce e que vai tirar essa menina, né, dos estudos, vai tirar do mercado de trabalho, porque cuidar de uma criança muitas vezes sem o pai, né, sem a ajuda da família é mais difícil. E aqui no nosso estado a gente tem um índice alto
de meninas grávidas aqui no Mato Grosso do Sul? A gente tem mais ou menos como mensurar isso, Vera? E, por outro lado, essa disponibilização dos métodos contraceptivos, ela é acessível? Como é que funciona isso? Sim, ela é acessível nos serviços. E quanto, você havia me perguntado antes, quanto a um protocolo, se a gente tinha algum protocolo. Então, foi em 2019, quando saiu a lei da semana de prevenção à gravidez, que é a primeira semana de fevereiro, né? Nós fizemos o protocolo estadual, esse daqui, Protocolo Estadual de Prevenção à Gravidez na Adolescência, para os serviços. Então, ele não é uma lei nova, ele reúne tudo que se tem, que garanta o direito, desde o Estatuto da Criança e Adolescente, todos os artigos que falam da garantia da obrigatoriedade de nós, política pública, atender esse adolescente, oferecer a informação para eles, não é algo mais, ele tem direito a isso. Né? Doutora Vanessa, desculpa interromper, até falar se ela quisesse complementar em algum ponto, pode, né, essa questão médica. Sim, doutora, vamos lá. O Código de Ética Médica, ele preconiza a autonomia do paciente, né? Então, toda a atenção ela é centrada no paciente. E, no passado, nós tínhamos uma dúvida de que se o adolescente, ou seja, abaixo de 16 ou 18 anos, se ele poderia ser atendido sozinho. Hoje, isso é um direito já bem estabelecido de que o adolescente deve ser atendido sozinho, principalmente no âmbito da ginecologia obstetrícia, né? Então, o adolescente, ele entra sozinho, ele conversa, ele tira suas dúvidas, e ele tem o direito ao sigilo. Então, após isso, a gente não fala nada com os pais, exceto se o adolescente permitir. Como é que é essa permissão? Ele permite que o pai entre. Mas o ideal é que a gente não pergunte, seu pai pode entrar, porque isso é um constrangimento. Então, a princípio, a gente chama o adolescente sozinho. Né? Então, se ele chamar o pai ou a mãe, aí ok, mas a gente chama o adolescente sozinho. Justamente para que ele possa ter a liberdade de falar sobre a sua escolha sexual sem constrangimento da presença do pai ou responsável. Vera, agora prosseguindo aí na questão dos protocolos estaduais, tirando essa dúvida aí do Código Médico, continuando aí sobre o que a gente tem em Mato Grosso do Sul. Vou mostrar para você aqui os índices de gravidez, né? Para ter uma noção. Eu vou pegar dos 3 últimos anos, terminando em 2020, que está fechado, né? Então, 2018, 19 e 20. Em 2018, nós tivemos 7.448 casos de gravidez na adolescência até 19 anos. Entre esses, 391 era adolescente até 15 anos, que é bastante alto. Isso é o percentual sobre o total de nascidos vivos, que foi 43.263 nascidos vivos, e desse total nós tivemos esse índice de 7.448 em adolescente até 19, 391 até 15 anos. Em 2018, nós tivemos 43.108 partos nascidos vivos e 7.022, uma leve queda. Então, vem caindo levemente, lentamente, né? Que nós precisamos acelerar. Deu 7.022, sendo 372 até 15 anos. Então, a gente consegue abaixar, no geral, até 19, mas até 15 a gente não está conseguindo reduzir, que é a maior preocupação nossa. Em 2020, foi um menor número de nascidos no geral, foi 41.547, nós tivemos 6.031 até 19 e 360 até 15, né? E nós temos agora de 2021, que não fechamos ainda, está em torno de 6.000, nós já estamos com quase fechado. 6.000, eu não estou com o total exato aqui agora. Em torno de 6.000
já até 19 anos também, um total de 36 mil nascidos vivos, que a gente percebe que não está caindo do jeito que gostaríamos, né? Eu vou ficando por aqui, agradeço pela sua companhia e até a próxima edição.